Boa noite a todos, graça e paz aos amados que estão aí do outro lado, nos acompanhando com esse culto abençoado que o Senhor Jesus nos preparou. Nós temos feito aquilo que o Senhor nos ordenou, a obra e a ordem é para marchar, e nós estamos aí naquilo que o Senhor disse, para que nós venhamos sempre, possamos sempre estar avançando, e nunca olhando para trás. As coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, e eu não tenho dúvida de que o Senhor tem propósito com a igreja, com as igrejas brasileiras em tempo dessa pandemia. Eu não tenho dúvida que o Senhor Jesus Cristo irá fazer algo extraordinário sobre as igrejas, sobre os pastores, sobre a membresia, os fiéis da sua igreja, porque a glória dele vai se manifestar mais e mais na vida e no coração daqueles que o amam e daqueles que o temem. Nós estamos hoje no domingo, é normal nós celebrarmos aqui na nossa igreja o culto voltado à família, um domingo de celebração ao Senhor e também um culto voltado à família. Nós iremos hoje ministrar a ceia, será a primeira vez na história em que eu me conheço como evangélico, como cristão, como pastor, e para todos nós nunca passamos por isso, de ministrar a ceia para as pessoas em casa, devido ao que está acontecendo, mas é um feito também histórico e abençoado. Isso prova de que a igreja não para. Independente do que está acontecendo, a obra do Senhor ela vai crescendo, e assim é e assim será para a sua glória. A palavra de Deus está em João 21, versículo de número 1, aonde o Senhor me deu para estar ministrando nesta noite de domingo. Nós também estamos no domingo de Páscoa. Hoje está sendo celebrado o domingo da vitória, porque o domingo é o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Dentre os mortos, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele vive e vive para sempre. E nós acreditamos e sabemos a importância da sua ressurreição. E a mensagem está em João capítulo 21, no versículo 1, somente as duas palavras que diz, depois disso. Esse é o tema da mensagem dessa noite, depois disso. Queridos, nós estamos alegres, nós estamos felizes, porque hoje, mais um ano, nós estamos comemorando a morte do Senhor Jesus. Alguém pode pensar, para quem não entende, mas se comemora o nascimento e não a morte. Nenhuma morte é comemorada, toda morte vem choro, vem tristeza, mas a morte do Senhor Jesus, ela é comemorada sim, porque é na sua morte que nós somos abençoados. A Páscoa significa liberdade. A Páscoa ela começa em Êxodo capítulo de número 12, quando ali Deus deu ordem a Moisés para que ele se preparasse, porque ali após 430 anos no Egito, eles seriam libertos. E Jesus, em João capítulo 18, Jesus, ele é preso. Passado todo esse tempo, fazem 3.400 anos que começou a Páscoa, e bem nessa época de Páscoa, é quando Jesus também, porque toda a época da Páscoa no Velho Testamento, se matava um cordeiro para celebrar. Agora nos dias de Jesus, o cordeiro seria ele, porque foi assim profetizado pelo profeta Isaías. E Jesus Cristo, em João capítulo 18, ele é preso. João capítulo 18, Jesus é levado. João capítulo 19, Jesus agora ele é condenado, e no capítulo 19, Jesus agora ele é preso, ele é crucificado, e no capítulo 20, é dito sobre a sua ressurreição. Agora Jesus, depois de preso, depois de crucificado, e depois de ressurgir, após a sua ressurreição, vem esta palavra em João capítulo 21, e depois disso. E depois disso o quê?
A pergunta que eu faço, o que nós ganhamos depois disso? Queridos, nós sabemos o grande sofrimento que Jesus teve por mim e por você. Você tem ideia do que ele passou por nós? Você imagina, voltando um pouco atrás para chegar na mensagem, o que Jesus não passou quando ele deu a última ceia aos seus discípulos na quinta-feira à noite, e depois eles cantam o hino, diz que tendo cantado o hino, eles foram para o Monte das Oliveiras. Você imagina Jesus estando ali, orando junto com seus discípulos, ora ele sozinho, e aparece as pessoas junto com o traidor Judas, a quem ele discipulava, e agora Jesus, ele é preso. Você tem ideia disso, de o Filho de Deus sendo levado como um bandido, como alguém que devia, mas não devia nada, e sendo julgado, ele é levado para Anás, depois para Caifás, depois para Pilatos, depois ele é levado para Herodes, que era o governador da Galileia, depois novamente ele volta para Pilatos, e depois novamente Jesus é levado agora para ser julgado, e o povo grita: libertem Barrabás e crucifiquem Jesus. E quando é 6 horas da manhã, Jesus é dado a sentença de morte de cruz. 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, Jesus já está sendo crucificado. Queridos, e ao meio-dia, a natureza ela sente o que fizeram com Jesus. Houve trevas do meio-dia até perto das 3 horas da tarde. E quando é 3 horas, perto das 3 horas da tarde, o nosso Jesus Cristo morre na sexta-feira. No sábado, ele tem todo aquele processo de fazer o que nós tínhamos que fazer, de ir até o inferno, onde nós não vamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E no domingo pela manhã, Jesus ressuscita. Quando vão ao sepulcro, ali já não está mais o Rei dos Reis, porque diz a palavra que na primeira hora da manhã, logo pela manhã, quando vão ao sepulcro, Jesus já não está mais lá, porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte por mim e por você. E agora no capítulo 21, versículo 1 do Evangelho de João, a pergunta que vem, ou a fala que vem é: depois disso, o que nós ganhamos depois disso? Após a morte de Jesus, o que você ganhou? Que benefício nós tivemos com a sua morte? Porque ele mesmo chega a dizer, quando ele dá a última ceia: esse é o sangue do Novo Testamento. Eu deixo um testamento para vocês, uma herança. E o que ele deixou para nós depois disso? Esses dias, de sexta até hoje, domingo, está se comemorando a chamada Semana Santa, a sexta-feira da Paixão, o domingo de Páscoa. E realmente é a história mais linda que eu já vi acontecer, e não há outra igual e não haverá. A história de um homem que deu a vida pela humanidade. E não foi qualquer homem, foi o Filho de Deus quem deu a vida por mim e por você. E eu continuo dizendo, e depois disso, aquilo que ele fez por mim e por você, por amor. Por amor. Ele entregar a vida dele, dar a vida dele por amor. E depois disso, o que nós ganhamos, pastor, o que nós ganhamos com isto? Depois de tudo isso que ele fez, para quê e por quê? Eu quero passar para vocês 3 grandes benefícios que ele deu para nós depois disso. Claro que existem muitos outros, mas são 3 benefícios fundamentais e vital para a minha e para a sua vida. E depois disso, o que nós ganhamos? A primeira coisa, o primeiro benefício que nós ganhamos, e depois disso, depois da morte de Jesus, o primeiro benefício está em Gálatas capítulo 5, versículo 1, liberdade. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E depois disso, o que nós ganhamos com a sua morte? Liberdade. Liberdade nós temos, porque Ele nos tirou da escravidão, Ele nos resgatou e trouxe para nós o direito de liberdade, do livre-arbítrio de decisão. E eu decidi adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. A liberdade que foi dada a mim, para você, é para você sentir alegre no Senhor Jesus.
A liberdade que Ele nos deu é para que você saiba que nada e ninguém vai tirar aquilo que está em você, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós ganhamos a liberdade. O primeiro benefício. O segundo benefício que veio a nós, depois disso que nós ganhamos, está em Atos capítulo 2, o capítulo fala sobre a descida do Espírito Santo. Ele já havia anunciado em João 14, agora em Atos capítulo 2, vem sobre nós, não sobre, mas em nós. O Espírito Santo diz que estava ali, os discípulos estavam ali adorando, estavam ali orando, buscando a Deus, porque eles disseram, eu me lembro que Jesus dizia, ficai em Jerusalém até que sejais revestido do meu poder, e agora, queridos, sobre os discípulos vem o Espírito Santo, e eu digo que sobre mim, sobre você, também está a pessoa do Espírito Santo, não sobre nós, mas em nós. Antes, no Velho Testamento era sobre o homem, mas o Novo Testamento é no homem. Ele está em mim e ele está sobre você. O segundo benefício que nós ganhamos, depois disso, depois da morte de Jesus, o segundo benefício se chama o Espírito Santo. Ele habita em vós. Ele habita. A palavra diz em Coríntios, quando Paulo fala, e não sabeis vós que vós sois o templo do meu Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. O segundo benefício e o terceiro benefício que nós ganhamos está lá em João capítulo 17, versículo 22, quando Jesus fala, Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles, aqueles que irão crer, aqueles que chegarão a mim, a glória que tu me deste, eu dei a eles, para que eles sejam um, como nós também somos um. O benefício que nós ganhamos depois disso, o terceiro, é a sua glória. Glória é fama, glória é admiração, glória, não dá para explicar a glória de Deus, mas quando a pessoa é uma pessoa que nele reluz a glória, quando você vê nele uma pessoa que você fica admirado, que você vê feitos que não dá para imensurar, ali na parte espiritual, ali a gente vê a glória, em você, em mim, está a glória de Deus, porque não fui eu, mas é Ele quem diz em João capítulo 17, versículo 22, que a minha glória, a glória que tu me deste, eu dei a eles. Nós temos a glória do Pai, porque Jesus deu a mim, é o terceiro benefício que Ele nos dá. E depois disso, depois de tudo que Jesus passou, morte de cruz, se fez maldito e maldição por nós, como está em Gálatas 3,13. Ele se fez maldição, porque todo aquele que era pendurado na cruz era maldito. E depois disso que nós ganhamos? Ganhamos um quarto benefício que se chama autoridade. Efésios capítulo 1, versículo 22, quando a palavra diz, o próprio Jesus dizendo, o próprio Paulo relatando, que Deus, sendo o poder, a potestade, a autoridade, Ele deu ao seu Filho Jesus, e agora Jesus constituiu a sua autoridade, a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a autoridade está em mim e está em você. O governo está em nós, nós somos pessoas que fomos chamados para fazer a diferença em tempo de pandemia, em tempo de tanta de caos que está acontecendo no mundo. Aquele que tem essa autoridade, nós podemos clamar, nós podemos ordenar para nossa casa, para nossa família, para nossa igreja. Praga nenhuma chegará aos nossos, praga nenhuma chegará à nossa tenda, à nossa igreja, ao nosso povo, porque foi nos dada autoridade naquilo que compete ao diabo, que ele venha querer tirar de você. Você tem autoridade para começar a orar pela sua família, orar pelo seu filho, orar pelo seu marido, pela sua esposa, orar pela tua situação, não permitir que a ansiedade, não permitir que a depressão, não permitir que as coisas ruins venham assolar a sua vida, porque sobre você, baseado em Efésios capítulo 1, versículo 22, está a autoridade de Deus que foi dado à igreja, e nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja do Pai, e sobre nós está a autoridade. Sobre a minha vida e sobre a vida está a autoridade.
Quando alguém vier roubar, aquele chamado ladrão de alegria, aquele chamado ladrão de paz, quando você vai contar uma coisa boa para alguém, e a pessoa ao invés de vir falar, puxa, que legal, que bacana, ela procura roubar a tua felicidade, roubar a tua alegria, mas você tem autoridade para dizer, para trás de mim, Satanás, porque aqui tem autoridade, aqui tem governo, aqui tem comando, aqui tem voz e comando, porque o benefício, depois disso, daquilo que, tudo que Jesus fez por mim e por você, veio autoridade, e na autoridade veio um dos frutos do Espírito, que é domínio próprio. Quando alguém, o inimigo vem tentar na sua mente, no seu coração, te convencer a praticar alguma coisa que não é legal, a usar alguma prática de algum pecado, saiba que você tem autoridade e você tem domínio próprio, porque depois disso, depois da morte de Jesus na cruz, foi nos dada autoridade. Você pode dominar. Muitos dizem, a minha carne é fraca. Ah, pastor, a carne é fraca. Que bom que a carne é fraca. Pior se ela fosse forte. Porque sabe quem é forte? É a autoridade. Sabe quem é forte? É o domínio, é o Espírito Santo, é a glória de Deus que está sobre a tua vida. Por isso, você pode dizer hoje, nessa noite, eu sou do Senhor Jesus Cristo. A minha casa é do Senhor Jesus Cristo. A minha família é do Senhor Jesus Cristo. O meu emprego é do Senhor Jesus Cristo. Não me importa o que vai me acontecer após toda essa situação, uma coisa eu sei, eu não serei abalado, ou eu não serei abalada, porque eu creio naquele que me chamou para uma grande e boa obra. Deus está na sua vida. E depois disso, o que nós ganhamos depois da sua morte? O quinto e último benefício, em meio a tantos, tem muitos outros, mas são 5 que o Senhor me deu e tem me dado. É a salvação da sua vida. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação? O que adianta com domínio próprio? O que adianta com autoridade? O que adianta eu ter a glória dele em mim? O que adianta eu ter o Espírito Santo? E olha que Mateus capítulo 7 diz, muitos dirão, eu profetizei, eu curei, eu falei em teu nome, mas não ganhar a salvação. O quinto benefício, que depois disso nós ganhamos, e que isso aí não tem preço, é a salvação da nossa alma. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz, a saber, com a boca se confessa, e com o coração se crê, todo aquele que confessar Jesus como seu Salvador, e crê que Ele ressuscitou, está salvo. Eu creio, ainda que tentam me convencer, ainda que tentam colocar em todos os lugares que é mentira, mas eu não tenho dúvida de que Jesus morreu por mim e morreu por você. Eu não tenho dúvida que a morte dele foi para nos dar uma vida íntegra, uma vida abençoada, na terra dos viventes, até que chegue a nossa salvação. Eu não tenho dúvida que ele morreu para trazer paz. João 10:10 diz, o ladrão veio para matar, roubar, destruir, matar a paz, destruir tua alegria, destruir o que você tem de melhor, aquilo que você tanto ama, ele veio para tirar. Mas Jesus disse, eu vim para que tenha vida, e a tenha com abundância. Eu não consigo imaginar que se refere só à salvação, mas é na terra dos viventes. Nós somos chamados para guerrear, e haja o que houver, mas nós temos paz no coração. Eu tenho paz, você tem paz. Nós temos uma vida de alegria. Em meio ao caos, nós temos uma vida de paz e de alegria, porque esses benefícios estão sobre a sua e sobre a minha vida. A liberdade, o Espírito Santo, a glória de Deus, a autoridade e a salvação da sua alma. Tudo isso está dentro de mim e dentro de você. Pastor, como posso entender e receber tudo isso? Como que eu posso entender e receber todas essas coisas? Você pode entender e receber através de uma sabedoria que o homem não te dá. Jó capítulo 28, versículo 12, ele chega a dizer, quem pode achar a sabedoria? Onde está a sabedoria? E ele relata, é perguntado ao mar, é perguntado, o mar fala, eu não vi. É perguntado às trevas, eu já ouvi falar, mas não sei onde está. É perguntado à natureza, eu não conheço, eu já ouvi dizer, mas eu não tenho.
E Jó encerra no capítulo 28, versículo 28, quando ele diz que a sabedoria, o princípio de sabedoria é o temor a Deus. Você receber a sabedoria de Deus é você temer a Deus. Os profetas, eles recebiam uma unção que ninguém entendia, falava coisas que ninguém entendia, porque eles tinham a sabedoria divina. E é com essa sabedoria que você vai entender que você recebeu o benefício. Não é simplesmente uma morte para uma troca, é uma morte de glória, de bênção. Salomão fala sobre a sabedoria, que a sabedoria está procurando homens que possam entender isto. Isto o quê? Que depois da morte de Jesus, nós somos um povo lavado e remido no teu sangue, e que cremos que nada vai abalar aquele que ama e adora ao Senhor Jesus Cristo e ama a sua palavra. Por isso, meus queridos, vivam debaixo desta graça, vivam debaixo desta palavra, porque depois disso, depois da morte de Jesus, você foi beneficiado com todas essas graças que Ele te deu. E eu te digo, mas é de graça, nada é pago. É um outro benefício, a graça. A graça que nos foi dada. Você imagine você com a sabedoria dos céus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temer a Deus é um princípio da tua sabedoria e de toda a sabedoria. Começa a honrar, a ter reverência ao Pai e ao Filho, porque a graça dele está em nós. E com a sua graça nós somos beneficiados com a liberdade, com o Espírito Santo, com a sua glória, com a autoridade e com a certeza de uma vida eterna lá nos céus. Por isso, querido, eu te convido hoje a refletir e a pensar: Páscoa, Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, é uma bênção, é fato, é uma história real e verdadeira que aconteceu com o nosso Jesus. Mas e depois disso? E eu encerro lendo para vocês lá em João capítulo 21, no versículo 1. E depois disso, o que aconteceu comigo e o que aconteceu com você. E depois disso, o que aconteceu com os discípulos é o que vai acontecer com nós. João, meu filho, coloca aí João capítulo 21, o versículo de número 1. E depois disso, a palavra de Deus fala que depois disso se manifestou. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez. Agora não é ele andando fisicamente na terra, mas é você andando com ele dentro de você. Não é ele fazendo o que fazia, mas é nós fazendo com ele dentro de nós, através do Espírito Santo. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez. E é o que ele continua fazendo outras e outras e outras vezes em mim e em você e na igreja. Vamos viver aquilo que nós temos recebido do Pai e acreditar que maior é aquele que está em mim e que está em você com a morte do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, que você possa refletir e viver aquilo que o Senhor tem dado para a sua vida, porque depois disso, saiba e creia que Ele vai se manifestar muito e muito mais vezes em mim e em você e nas igrejas, porque o Senhor está conosco e nada vai nos abalar. Deus abençoe a todos.